Zeus traiu Hera com quem? Hoje você vai conhecer o lado mais caliente da mitologia grega. Esqueça os livros de escola. Vamos mergulhar no verdadeiro motivo pelo qual Hera vivia furiosa. As traições de Zeus. Prepare-se para descobrir as amantes mais bizarras, inusitadas e até monstruosas do Todo-Poderoso do Olimpo. E no final do vídeo, tem uma curiosidade bônus que poucos sabem sobre a maior traição de todas. Então já deixa o like e se prepara porque esse vídeo tá imperdível. E não se esquece de se inscrever no Lendas do Olimpo. Aqui o mito vira novela. Zeus, o chefão do Olimpo, e também o maior sem vergonha da mitologia. Você já ouviu falar de Zeus, o pai dos deuses, o todo-poderoso do Olimpo? Comandava o céu, os relâmpagos e, aparentemente, o coração de toda e qualquer criatura que respirasse, ou até que não respirasse. Ele era o Rei Supremo, Senhor dos deuses e dos homens, um símbolo de poder absoluto, e convenhamos, de zero autocontrole. Mas espera aí, ele era casado, sim, com ninguém menos que Hera, a rainha do Olimpo, deusa do casamento, da família, da fidelidade. Irônico, né? Mas Zeus foi fiel à esposa? Spoiler, não, nem um pouco, nem por 5 minutos. Na verdade, se houvesse um prêmio para maior galinha da mitologia, ele ganharia com folga. Traiu Hera com deusas, ninfas, mortais, animais e até ele mesmo em forma de chuva. Sim, chuva. Hoje vamos abrir esse dossiê mitológico completo sobre as traições de Zeus. Você vai rir, vai se chocar e talvez até sentir pena da Hera. Mas uma coisa é certa, você não vai conseguir parar de assistir. Então já se ajeita aí, pega um café, um vinho ou um raio, porque a fofoca do Olimpo vai começar agora. Zeus, o nome que ecoa como um trovão nos céus da mitologia grega. O rei dos deuses, o soberano do Olimpo, senhor do céu, dos relâmpagos e, aparentemente, do maior histórico de traições que o universo já viu. Ele comandava tudo. Os deuses, os mortais, o clima, a justiça. Mas quando o assunto era segurar o próprio desejo, digamos que Zeus era um tanto quanto indisciplinado. Mas espera aí, antes da gente mergulhar na lista quilométrica de aventuras amorosas desse galanteador divino, a gente precisa falar de um nome. Hera, a esposa oficial, a deusa do casamento, da fidelidade, a rainha do Olimpo. Hera e Zeus se casaram depois de um dos flertes mais insistentes da história. Zeus se apaixonou por Hera, mas ela não queria saber dele. Então o que ele fez? Se transformou em um cuco. Isso mesmo, um pássaro. Fingiu estar com frio e se jogou nos braços dela. Quando Hera abraçou o bichinho, ele voltou à forma divina. E bum, a história de amor, ou melhor, de caos, começou ali. Dizem que a lua de mel deles durou 300 anos. Sim, 300. Talvez porque ela já soubesse que depois disso só vinha dor de cabeça. Zeus parecia amar Hera, mas isso nunca impediu o rei dos deuses de explorar outras opções. E quando eu digo explorar, eu quero dizer virar cisne, virar touro, virar chuva, virar até o marido da própria vítima. Tudo para conseguir o que queria. Hera, claro, ficava possessa. E com razão. Só que na maioria das vezes, quem pagava o pato, ou o cisne, eram as amantes. E Zeus continuava livre, leve e solto, como se nada tivesse acontecido. Como se a vida de casado fosse apenas um contrato divino com cláusulas bem flexíveis. Mas afinal, com quem Zeus traiu Hera? Quais foram as amantes mais estranhas? Quem era mortal? Quem era deusa? Quem era bicho? E principalmente, por que os gregos achavam isso tudo normal? Hoje você vai descobrir as traições mais bizarras,
mais loucas e mais absurdas do deus mais poderoso da mitologia grega. E no fim, ainda tem uma revelação sobre a maior traição de todas, uma que poucos conhecem e que pode mudar sua visão sobre o Olimpo inteiro. O casamento com Hera, amor, ódio e muito escândalo. Depois de transformar um simples abraço de cuco num pedido de casamento forçado, Zeus finalmente convence Hera a se casar com ele. Foi um dos casamentos mais grandiosos da mitologia, uma união divina abençoada por todos os deuses do Olimpo. Ah, que fofo! Não, calma, ainda é Zeus. Logo depois da lua de mel de 300 anos, que aliás é tempo suficiente para ver até os defeitos mais bem escondidos de qualquer parceiro, o que começou como um conto de fadas olímpico, virou praticamente uma novela grega, literalmente. Hera era poderosa, orgulhosa, inteligente e tinha uma fama que atravessava os céus, ciumenta. Mas olha, com o marido que ela tinha, a gente até entende. A cada nova escapadinha de Zeus, Hera explodia. E não era só de raiva. Ela tramava, ela se vingava. Só que quase nunca contra Zeus. A raiva dela era direcionada para quem? Para a pobre alma, ou criatura, que teve o azar de cruzar o caminho do deus Galinha. Exemplo? Vamos a um dos primeiros casos famosos. Semele. Semele era uma mortal. Zeus se apaixonou por ela. Hera, disfarçada de velha conselheira, plantou na mente da moça uma ideia mortal. Peça para Zeus se mostrar em sua forma divina. Resultado? Quando Zeus aparece em sua verdadeira forma, pura energia divina, luz, trovão, glória olímpica, Semele é incinerada, queimada viva, literalmente transformada em cinzas. E Hera, limpando as mãos. Como quem diz, eu só dei um conselho. Mas não parou aí. Teve Io, que foi transformada em vaca. Teve Calisto, expulsa da companhia de Ártemis. Teve Leto, que Hera proibiu de dar à luz em qualquer lugar sob o sol. Resultado? Leto teve que parir no meio do nada, numa ilha flutuante. E todas essas mulheres foram perseguidas, amaldiçoadas, exiladas, tudo por causa do ego, da obsessão e da infidelidade de Zeus. E Hera seguia firme no trono de rainha. Mas não pense que ela era apenas a sofredora, não. Quando queria, ela também conspirava contra Zeus. Tentou amarrar ele uma vez com os outros deuses. Mas claro, ele escapou e a puniu depois. A relação deles era um eterno ciclo de poder, traição, ciúmes, vingança e reconciliação. Parece relacionamento tóxico moderno, mas com raios e metamorfoses envolvidas. Esse casamento virou o maior caso clássico de não vive com, mas também não vive sem. E o mais curioso é que, mesmo com tudo isso, eles tiveram filhos juntos. Alguns deuses super importantes nasceram dessa união, como Ares, o deus da guerra, Hebe, a deusa da juventude, e até Hefaisto, o deus ferreiro. Ou seja, no meio de tanta confusão, ainda rolava produção divina. Mas se Hera era a esposa, quem eram as outras? Porque olha, Zeus não teve só 2 ou 3 aventuras. Ele tinha um histórico digno de novela das 9, versão mitológica. No próximo bloco, a gente vai entrar de cabeça nas traições, as mais esquisitas, as mais chocantes, as mais bizarras, com deusas, ninfas, mortais e até árvores, gente. Nem as árvores estavam seguras. Você não está preparado para o que vem por aí. Imagine uma jovem linda, dedicada, leal à deusa Hera, vivendo tranquilamente em Argos. O nome dela? Io. Ela era sacerdotisa de Hera, ou seja, dedicada a cultuar justamente a esposa de Zeus. E aí, aparece ele, Zeus, rei dos deuses, Dom Juan do Olimpo, com um raio numa mão
e galanteio na outra. Dizem que Zeus viu Io à beira do rio Ínaco e ficou fascinado. Uma beleza tão pura, uma energia tão diferente. E o que ele fez? Ah, você já conhece Zeus. Ele desceu do Olimpo decidido a conquistá-la. E claro, tudo escondido de Hera. Só que Hera não nasceu ontem. Sentiu no ar que tinha coisa errada. Talvez o perfume de Io ainda estivesse no raio de Zeus. Vai saber. O fato é que ela começou a desconfiar. Zeus, o malandro, teve uma ideia genial. Transformou Io em uma vaca branca. Sim, você ouviu certo. Uma vaca, com olhos grandes e inocentes, e aquele ar de não tô fazendo nada. E o pior, ele deu a vaca de presente para a própria Hera, com um sorriso no rosto. Amor, olha só esse presentinho que eu achei para você no campo. Hera, claro, fingiu que acreditou. Obrigada, meu amor. Que surpresa maravilhosa. Mas por dentro ela já estava planejando o caos. Ela colocou Argus Panoptes, um monstro com 100 olhos, para vigiar a vaca Io dia e noite. Quando um grupo de olhos dormia, o outro grupo acordava. Io nunca teve um minuto de paz. Zeus, angustiado, mandou Hermes, o deus mensageiro, e também conhecido por ser ligeiro, para dar um jeitinho. Hermes chegou de fininho, contou umas histórias para Argus, tocou uma musiquinha e, puf, matou o guardião. Hera ficou furiosa. Para homenagear Argus, ela pegou seus 100 olhos e colocou na cauda do pavão. Simulation. É por isso que a cauda do pavão tem aqueles olhinhos. Detalhe grego, até o sofrimento vira símbolo. Mas o que aconteceu com Io? Depois de fugir de Hera, que mandou um mosquito maldito atrás dela, sim, um mosquito, o terror da mitologia, Io saiu vagando pelo mundo inteiro, mugindo de dor e confusão. Passou pelo Mar Jônio, que foi nomeado em sua homenagem, chegou até o Egito e lá retomou a forma humana. E o final? Io teve um filho de Zeus, Épafo, que se tornaria rei do Egito. Dizem até que ela foi identificada como a deusa egípcia Ísis. De sacerdotisa a vaca, de vaca a deusa egípcia. Essa é Io, uma história digna de novela das 9, com roteiro de mitologia grega. Se você acha que já viu de tudo nas telenovelas gregas, segura essa, porque hoje a história é de uma mulher chamada Leda e de um cisne, Simulation, um cisne. Leda era uma princesa espartana, filha do rei Téstio. Casada com o poderoso Tíndaro, rei de Esparta, vivia sua vida real com tranquilidade. Até que Zeus apareceu, e como sempre, não em forma de homem. Dessa vez ele escolheu ser um cisne branco. Mas calma, não foi aleatório. A história começa quando Zeus está sendo perseguido por uma águia. Ele voa desesperadamente e cai nos braços de Leda, todo frágil, tremendo, pobre animalzinho indefeso. E ela, claro, acolhe o cisne nos braços. Quem não faria isso? Mal sabia ela que estava segurando o rei dos deuses disfarçado. E é nesse momento que a mitologia dá aquela virada que só a mitologia grega consegue dar. Zeus seduz Leda em forma de cisne. Simulation. Isso acontece. Algumas versões dizem que foi uma relação consensual, outras falam de uma sedução mágica. Mas a consequência foi tão simbólica quanto bizarra. Leda botou ovos. Sim, ovos. E desses ovos nasceram 4 filhos. 2 de Zeus, 2 de Tíndaro. Uma verdadeira confusão genética mitológica. Vamos aos nomes. Helena de Troia, a mulher mais bela do mundo, futura responsável por uma guerra épica. Pólux, imortal porque era filho de Zeus. Castor, mortal porque era filho de Tíndaro. Clitemnestra, futura esposa de Agamenon e estrela do drama da Oresteia. Imagina o WhatsApp da família Leda. Grupo, Filhos do Ovo. Helena. Gente, a guerra começou por minha causa. Foi mal, Clitemnestra. Alguém viu meu machado? Castor, vou morrer. Pólux, relaxa, vou te dividir minha imortalidade. Zeus em forma de cisne, óbvio.
A história de Leda ficou tão icônica que inspirou milhares de obras de arte, desde esculturas até pinturas renascentistas. Michelangelo, Leonardo da Vinci, todos fizeram sua versão de Leda e o Cisne. Mas olha o detalhe mitológico. Helena, nascida dessa relação, encarna a dualidade da beleza e da desgraça. Bonita o suficiente para fazer reis brigarem, mas amaldiçoada pelo próprio nascimento divino. Leda é a prova de que, na mitologia grega, a forma do amor pode ser inesperada e às vezes tem penas, muitas penas. Imagine a cena, um dia de sol na praia, brisa no rosto, o som das ondas. E lá está a Europa, uma princesa fenícia, filha do rei Agenor. Linda, doce e curiosa, ela brincava com suas amigas na areia, colhendo flores e se encantando com a paisagem. Tudo perfeito, até que de repente aparece um touro branco. Não um touro qualquer, um animal majestoso, de pelos brilhantes, olhos mansos e uma vibe divina. Europa, fascinada, se aproxima. O touro se deita, dócil, convidativo. Ela acaricia o lombo do animal. E então, como quem monta num cavalo de carrossel, ela sobe nele. E aí, minha amiga? O touro sai correndo. Corre direto para dentro do mar. As amigas gritam. Europa se segura com força. O touro nada veloz, atravessa todo o Mediterrâneo, enquanto ela grita, chora e implora para voltar. Esse touro era Zeus. Sim, de novo ele. Dessa vez transformado em animal marinho, numa vibe uber grego subaquático, levando a Europa direto para a ilha de Creta. Lá Zeus finalmente revela quem é. E como todo bom deus que rapta uma mulher, ele a consola. Tradução mitológica, eles têm filhos. Com Zeus, Europa teve 3 filhos. Minos, que se tornaria o famoso rei de Creta e mandaria construir o labirinto do Minotauro. Radamanto, juiz do mundo dos mortos. Sarpedon, herói da guerra de Troia. Ou seja, uma galera importante nasceu desse rolê bem errado. Zeus, generoso ou com a consciência pesada, deu à Europa presentes divinos. Um autômato de bronze chamado Talo para protegê-la. Um cão que nunca deixava a presa escapar. E um dardo mágico que nunca errava o alvo. Presentinhos padrões de relacionamento, grego, né? E tem mais. Zeus imortalizou Europa no céu, transformando o touro branco na constelação de Touro. E sim, o continente recebeu seu nome. Toda a Europa se chama assim por causa dela. Europa virou rainha, mãe de heróis e símbolo de poder. Mas a sua história também nos lembra o quanto as paixões dos deuses podiam ser intensas, mágicas e bem problemáticas. Sabe aquele momento em que você quer manter sua filha longe de qualquer homem? Tipo, bem longe mesmo? Pois é, conheça o rei Acrísio, de Argos, um pai super protetor, ou melhor, apavorado. Ele tinha uma filha belíssima chamada Danaé, e um dia recebeu uma profecia que dizia o seguinte: o filho da sua filha vai te matar. Trágico e direto como toda boa profecia grega, Acrísio, surtado, toma uma decisão radical. Tranca Danaé numa torre subterrânea, de bronze, sem portas e sem janelas. Nada entra, nada sai. Mas tem um detalhe que ele não pensou. Deus não precisa de porta, especialmente se for Zeus. Zeus vê Danaé lá, presa e solitária, e fica encantado. Mas como sempre, ao invés de bater na porta com flores, ou mandar uma DM, ele decide inovar. Vira uma chuva, de ouro. Sim, Zeus se transforma em uma chuva dourada cintilante que atravessa o teto de bronze e desce sobre Danaé. E segundo a mitologia, ali mesmo, nesse banho mágico, ela concebe um filho. Esse filho, nada menos que Perseu, o herói lendário que mais tarde decapita a Medusa e salva Andrômeda do monstro marinho. Mas voltando. Acrísio, o pai, descobre que a filha deu à luz. E, claro, entra em desespero. O quê? Mas eu tranquei ela. Como? Da próxima vez, talvez evite oráculos, né, Acrísio? Resultado.
Ele pega Danae e Perseu, coloca os dois numa arca de madeira e joga no mar. Simples assim, tipo delivery de rejeição divina. Mas os deuses não deixam seus favoritos morrerem à toa. Danae e Perseu sobrevivem à tempestade e chegam na ilha de Sérifos, onde a história do herói realmente começa. E olha que simbólico, Danae, presa, é fecundada pela própria luz do céu. Seu filho nasce de uma união divina e milagrosa, e ele cresce para derrubar monstros, enfrentar deuses e, adivinha só, cumprir a profecia. Simulation. Sem querer, um dia Perseu participa de jogos e, sem saber, mata Acrísio com um disco voador na cabeça. Clássico grego, né? Danae representa aquela mulher que, mesmo trancada, mesmo silenciada, ainda brilha. Ela é o útero do milagre, da lenda e do destino dos deuses. Prontos para a próxima? Deixa seu like, se inscreve no canal mais mitológico do mundo, Lendas do Olimpo. Então segura a próxima, que é digna de novela das 9 com final dramático nível hard. Semele era uma princesa de Tebas, linda, jovem e ousada. Tão ousada que acabou chamando a atenção de ninguém, menos que... Adivinha? Zeus, claro. Porque ele não pode ver uma mulher bonita e tranquila que já vem com o combo. Sedução mais metamorfose, mais caos. Mas dessa vez, Zeus foi diferente. Ele se apaixonou mesmo, tipo, amor de verdade. A ponto de ir várias vezes visitar Semele, disfarçado como sempre. Eles viviam um romance secreto, apaixonado, proibido e, claro, perigoso, até que Semele engravida. E aí começa o problema, porque Hera descobre. E quando Hera descobre, o Olimpo treme. Movida pelos ciúmes e pelo ódio, Hera arma um plano clássico. Finge ser uma velha bondosa e vai visitar Semele. Conversando ali, na paz, Hera começa a plantar a dúvida. Querida, você tem certeza que é Zeus mesmo? Vai que é um homem qualquer se passando por ele, né? Se ele for mesmo um deus, peça para ele mostrar a verdadeira forma divina. E Semele, inocente e curiosa, morde a isca. Na próxima visita, ela faz um pedido a Zeus. Jura pelos rios do submundo que vai me conceder um desejo? E Zeus, apaixonado, responde. Juro pelo Estige, o que você quiser. E ela solta. Mostre-se para mim como você realmente é, como o verdadeiro rei dos deuses. Zeus fica em choque, porque ele não pode quebrar um juramento feito pelo Estige. Isso é sagrado, mas também sabe o que vai acontecer. Ver um deus na sua forma pura é fatal para qualquer mortal. É luz demais, poder demais, como encarar 1000 sóis ao mesmo tempo, mas não tem escapatória. Ele cumpre o pedido, Zeus se mostra, trovões, relâmpagos, chamas sagradas, energia cósmica pura, e Semele vira cinzas na hora, literalmente explode com o poder divino. Mas no meio do caos, Zeus consegue salvar o feto que ela carregava. Sim, o filho de ambos. E o que ele faz? Cose a criança na própria coxa, pois é, na coxa, e termina a gestação ali. Por que não? E assim nasce um dos deuses mais excêntricos, festeiros e complexos do panteão grego. Dionísio, deus do vinho, do teatro, do êxtase e da loucura. Semele foi mortal, mas gerou um deus. Pagou com a vida por desejar ver a verdade. E se tornou símbolo de curiosidade, coragem e tragédia. Seu filho Dionísio herdou a intensidade dessa paixão e espalhou isso pelo mundo. Próxima parada? Zeus em forma de ave. Sim, ele era versátil demais. Bora continuar? Vamos então de mais uma amante dessa telenovela olímpica que não decepciona. Se você achava que Zeus já tinha extrapolado em criatividade e truques, segura essa. Dessa vez ele não vira animal, nem luz. Ele simplesmente vira o marido da moça. É isso mesmo, impersonação nível hard. Mas antes de tudo, vamos entender quem era ela. Alquimena era uma princesa mortal, casada com Anfitrião, um herói respeitado,
mas que estava longe de casa, lutando em guerra. Ela, fiel e honesta, esperava seu amor voltar. Mas aí, Zeus olha para ela e pensa: preciso dessa mulher, mas ela é fiel, então vou ter que bolar um plano bem canalha. E bola. Zeus espera o marido sair de cena e se disfarça do próprio anfitrião. Mas ele não só se transforma na aparência, ele estende a noite inteira. Sim, a noite que duraria algumas horas, durou o equivalente a 3 dias. Ele prolonga da escuridão só para ter tempo com Alcmena, e ela, achando que está com seu marido, aceita. Eles passam essa super noite juntos, e no dia seguinte, o verdadeiro anfitrião volta. Confusão? Muita. Ela estranha, claro, mas o estrago já estava feito. Alcmena engravida, e dessa gravidez nasce um dos maiores semideuses da mitologia grega, Hércules, ou Heracles no original grego. Hera, como sempre, descobre, e você já imagina, né? Ela fica furiosa e faz da vida de Hércules um inferno desde bebê. Tentou matá-lo ainda no berço com 2 cobras, que ele esmaga com as mãozinhas. Depois, enche a vida dele de provações, incluindo os 12 trabalhos super pesados que ele teve que enfrentar. Mas Alcmena, coitada, não teve culpa de nada. Foi enganada por um deus e, mesmo assim, teve que criar um filho que virou lenda e lidar com a perseguição de uma deusa vingativa. Alcmena representa aquelas mulheres fortes que, mesmo depois de uma injustiça divina, criam um herói. Ela é a mãe de um símbolo eterno de coragem e uma das amantes que mais sofreu na mão do panteão. Essa história é digna de novela da mitologia com direito a princesa exilada, gravidez divina, perseguição e gêmeos heróis. Estão preparados? Porque essa aqui tem tudo. Drama familiar, gravidez secreta, traição e castigo. Antíope era uma princesa de Tebas, linda, inteligente e filha de Nicteu, o rei da cidade. Só que, como a maioria das belas mulheres da mitologia, ela acabou chamando a atenção de quem? Exatamente, Zeus, o conquistador do Olimpo. E como sempre, ele não perdeu tempo. Dessa vez ele se transforma em Sátiro. Pois é, um daqueles seres metade homem, metade bode. Mas por que Zeus? A gente não sabe, pessoal, só aceita. O fato é, Zeus seduz Antíope e ela engravida. Só que, diferente de outras amantes, ela foge. Pois é, ela sabia que ia dar ruim, e não estava errada. O pai dela, Nicteu, fica furioso com o desonra da filha. E quando descobre que ela fugiu grávida, morre de desgosto. Mas antes de morrer, ele pede ao irmão, o cruel Lico, para se vingar. Antíope foge para Sición, onde se casa com o rei Epopeu, tentando levar uma vida normal. Mas Lico invade a cidade, mata Epopeu, captura Antíope e a leva de volta como prisioneira. E aí começa o sofrimento. Ela dá à luz 2 filhos gêmeos de Zeus, Anfion e Zeto, que mais tarde vão se tornar heróis e fundadores de Tebas. Mas ela não os cria. Logo após nascerem, ela é separada deles. E o que acontece depois é triste. Durante anos, Antíope é mantida como escrava pela esposa de Lico, chamada Dirce. E Dirce a humilha, a tortura e faz da vida dela um verdadeiro inferno. Sabe novela das 9? Isso aqui é pior, mas o karma mitológico chega. Anos depois, Antíope reencontra seus filhos, que já estão adultos e fortes. Quando descobrem tudo o que a mãe passou, eles matam Lico e... Dirce? Eles a amarram pelos cabelos a um touro selvagem que a arrasta até a morte. Revenge mitológica bem gráfica, né? E Antíope finalmente é libertada, sendo reconhecida como mãe dos fundadores da cidade. Ela sobreviveu à fúria do pai, à injustiça de Hera. Sim, tem dedo dela também. E ainda viu os filhos triunfarem. Antíope é símbolo de resistência feminina. Uma mulher que sofreu calada, foi arrancada dos filhos e, no final, viu a justiça acontecer. E tudo isso porque Zeus não consegue ver uma mortal e se comportar. Calisto é uma das histórias mais marcantes. Com transformação, drama olímpico, vingança de Hera
de novo, irá uma constelação no céu até hoje. Vamos nessa. Imagina só, você é uma jovem linda, segue a deusa Ártemis, fez voto de castidade, vive em harmonia com a natureza. Mas aí vem Zeus, o metamorfo tarado do Olimpo, e resolve acabar com sua paz. Essa é a história de Calisto, uma ninfa devotada a Ártemis. Ela era parte do círculo de caçadoras da deusa. Todas mulheres fortes, independentes, e que nunca se casavam ou tinham relações com homens. Mas Zeus, claro, vê Calisto e fica obcecado. Ele sabe que se aparecer como ele mesmo, ela vai recusar. Então, adivinha no que ele se transforma? Na própria Ártemis. Sim, Zeus se disfarça da deusa virgem que Calisto mais admirava. E nesse disfarce, a engana. Depois desse encontro bizarro e forçado, Calisto engravida. Mas por um tempo, tenta esconder isso de todas as outras ninfas. Só que o tempo passa, a barriga cresce, e um dia, durante um banho coletivo, porque sim, elas faziam isso, Ártemis percebe. E a deusa expulsa Calisto na hora, sem piedade. Olha que ironia. Calisto foi vítima de Zeus e, mesmo assim, é punida por ter sido impura. Mas não para por aí. Hera, como sempre, fica furiosa ao descobrir que mais uma amante do seu marido está grávida. E em vez de cobrar o marido infiel, quem ela pune? Calisto. E o castigo é pesado. Hera transforma Calisto em uma ursa. Sim, uma ursa de verdade. Agora pensa, ela está grávida, transformada num animal, sozinha na floresta, fugindo de caçadores. Mesmo assim, ela dá à luz seu filho, Arcas. Anos depois, o próprio Arcas, já adulto, vai caçar na floresta e quase mata a ursa sem saber que era sua mãe. E é nesse momento que Zeus finalmente faz algo decente. Ele desce do Olimpo, impede que Arcas mate a mãe e, como solução final, coloca os dois no céu. Calisto se torna a constelação Ursa Maior. Arcas vira a Ursa Menor. E estão lá até hoje, girando nos céus do hemisfério norte. A história de Calisto é uma das mais tristes. Mostra como mesmo as mais devotas podem ser vítimas da crueldade dos deuses, mas também como o amor materno supera até maldições olímpicas. E a história da Egina é massa demais porque envolve sequestro, fúria divina, vingança e a fundação de uma cidade inteira só por causa de uma paixão de Zeus. Bora mergulhar nessa. A nossa história começa com uma ninfa chamada Égina, filha do deus rio Assopo, que era um dos rios sagrados da Grécia. Ela era conhecida por sua beleza calma e um espírito meio selvagem, o que, claro, atraiu Zeus, o mestre das transformações e dos impulsos. Só que, diferente de outras amantes, Zeus não tentou conquistar Égina com charme. Não teve papo, disfarce, nem enganação. Ele simplesmente a raptou. Sim, Zeus desceu dos céus, pegou a Égina à força e a levou voando para uma ilha desabitada, que mais tarde ficaria conhecida com o nome dela, Ilha de Égina. Enquanto isso, o pai de Égina, Asopo, desesperado, sai procurando a filha. Quando descobre que foi Zeus quem a levou, ele tenta enfrentar o Todo-Poderoso. Resultado? Zeus lança seus raios e quase evapora o pobre Asopo. Ou seja, ninguém podia tocar nesse assunto. Égina foi forçada a viver naquela ilha, sozinha com Zeus. E lá ela engravida e dá à luz a Eco, que vai se tornar um personagem muito importante na mitologia. Mas aí vem o detalhe que dá um plot twist nesse conto. A ilha era desabitada. Só Zeus e Égina estavam lá. E depois que ela teve o bebê, não havia ninguém para cuidar, ensinar ou proteger aquela criança. Então, Zeus resolve povoar a ilha. Sim, tipo um The Sims versão divina. Ele transforma todas as formigas do lugar em seres humanos. E esses novos humanos, formados a partir de formigas, ficaram conhecidos como os Mirmidões, de Mirmex, que significa formiga em grego. E quem mais tarde vai comandar esse povo guerreiro? Aquiles,
Sim, o herói da Ilíada é descendente desse povo fundado por Eaco, o filho de Égina, com Zeus. E olha só que loucura. A história da mulher raptada que virou mãe de uma linhagem inteira se mistura diretamente com a guerra de Troia, com Aquiles e os grandes heróis da mitologia. Égina talvez tenha começado como vítima de Zeus, mas seu legado foi gigantesco. De sua dor nasceu um povo, e desse povo nasceu um dos maiores guerreiros da história grega. A história com Mnemosine é um dos casos menos caóticos de Zeus, mas talvez o mais simbólico, porque envolve o nascimento da arte, da cultura e da criação. Se fosse hoje, as filhas dela seriam as donas do YouTube. KKK. Bora nessa? Diferente das outras histórias cheias de perseguição e fúria divina, hoje vamos falar de Mnemosine, uma das amantes mais respeitadas e simbólicas de Zeus. Ela era uma titânide, filha de Urano e Gaia, e personificava a memória. Mas não era só lembrar do que comeu ontem. Não. Mnemosine era a memória mítica, ancestral, aquela que preserva as histórias do mundo. Ela era guardiã da sabedoria, da linguagem, da tradição oral. E você já imagina o que isso causou em Zeus, né? Sim, ele ficou fascinado. Mas dessa vez, nada de sequestro, disfarce ou transformação. Zeus se aproxima com respeito, olha que milagre, e passa 9 noites inteiras com Mnemosine. 9 noites. E depois de cada noite, nasce uma filha. E não são filhas comuns. Elas são as 9 musas, divindades inspiradoras de todas as artes e ciências. Vamos relembrar quem são essas rainhas criativas. Clio, musa da história. Euterpe, musa da música e poesia lírica. Thalia, musa da comédia. Melpomene, musa da tragédia. Terpsícore, musa da dança. Érato, musa da poesia erótica. Polímnia, musa dos hinos sagrados. Urânia, musa da astronomia. Calíope, musa da poesia épica e da eloquência. Essas musas passaram a viver no Monte Helicon e depois no Olimpo, sempre acompanhadas de Apolo, o deus da harmonia e da arte. Ou seja, desse encontro entre a razão suprema, Zeus, e a memória profunda, Mnemosine, nasce a inspiração. Todo poema, música, pintura, ciência ou teatro tem origem nesse momento. E aqui vai um detalhe que pouca gente sabe. Sem Mnemosine não existiria mitologia. Afinal, sem memória, como contar histórias? Como preservar os feitos dos deuses, dos heróis e dos mortais? Essa é uma das amantes de Zeus que representa mais do que uma relação. Ela representa a ideia de que a memória é o começo de tudo, do pensamento, da arte e até mesmo dos vídeos que você está vendo agora. Bora então para Deméter, que é naquela amante de Zeus com um plot twist familiar, digno de novela grega. Irmã, amante, mãe e de quebra envolvida no mito mais sombrio do Olimpo. Vamos lá. Deméter era uma das 12 divindades olímpicas, a deusa da colheita, da agricultura e da fertilidade da terra. Sem ela, nada crescia. Nenhum pão, nenhuma oliveira, nenhum vinho. E como era comum entre os deuses primordiais, Deméter era irmã de Zeus, filha de Cronos e Reia, como Poseidon, Hades e Hera. Mas isso nunca foi um problema no Olimpo, né? KKK. E claro, Zeus não resistiu. Se envolveu com a própria irmã, uma união que, para variar, resultou em uma filha, mas não qualquer filha. Nasceu Perséfone, a deusa da primavera, das flores, da renovação, e que depois se tornaria rainha do mundo dos mortos. Simulation. Essa história que parece fofa, agora vai descer ladeira. Perséfone cresceu linda, alegre, brincando entre flores nos campos da terra. Até que um dia, enquanto colhia narcisos, o chão se abre. E quem sai de dentro? Hades, o irmão de Zeus, também tio de Perséfone. E ele a sequestra e a leva para o submundo. E agora o plot que todo mundo esquece. Zeus sabia. Ele autorizou o sequestro da própria filha.
Deméter, desesperada, começa a procurar Perséfone por todos os cantos do mundo. Ela abandona o Olimpo, larga tudo e entra em luto profundo. Resultado? Nada mais cresce. As árvores secam, os campos morrem e uma grande fome atinge a humanidade. Zeus, pressionado pelos deuses e pelos mortais, manda Hermes ao submundo negociar a liberação de Perséfone. Mas, antes disso, Hades faz Perséfone comer sementes de romã. E segundo as leis cósmicas, quem come algo no submundo pertence a ele. Então rola um acordo. Perséfone passaria parte do ano com a mãe e parte com Hades. Quando está com Deméter, temos a primavera e o verão. Quando desce ao submundo, o inverno e o outono tomam conta. Ou seja, a união entre Zeus e Deméter gerou uma filha que virou o símbolo do ciclo da vida e da morte, da natureza que floresce e depois dorme. E aqui vai um ponto interessante. Deméter foi uma das poucas amantes de Zeus que não ficou passiva na história. Ela lutou, moveu céus e terras por sua filha. E mais, ela criou rituais, ensinou os humanos a plantar, a colher, a sobreviver. Por isso ela foi adorada com tanto respeito, principalmente nos mistérios de Eleusis. Vamos fechar com chave de ouro então. Temis, a deusa da justiça, da ordem e das leis divinas. Essa relação é quase como se Zeus estivesse tentando mostrar que também tem seu lado sério. Depois de tanta confusão amorosa, ele se junta com a personificação da sabedoria cósmica. Bora? Depois de tantas amantes mitológicas, cheias de reviravoltas, perseguições, transformações e até sequestros, a história de Temis é um suspiro de maturidade no meio do caos olímpico. Temis não era qualquer deusa. Ela era a personificação da justiça divina, da ordem cósmica, do equilíbrio universal. Filha de Urano, o céu, e Gaia, a terra, Temis era uma titânide como Mnemósine e pertencia à geração anterior aos deuses olímpicos. Mesmo assim, quando Zeus assumiu o trono, ele a tomou como esposa legítima. Ou seja, Temis foi uma das rainhas do Olimpo antes de Hera. Sim, antes de Zeus se casar com Hera, ele se uniu a Temis. Não foi um caso passageiro. Foi uma aliança de poder que unia a autoridade do rei dos deuses com a sabedoria e a justiça do cosmos. Eles não tiveram filhos comuns, e sim divindades com funções muito específicas e fundamentais. Juntos, Zeus e Temis geraram as Horas, deusas das estações, do tempo e da ordem natural das coisas. Nome lindo, né? Eunomia, disciplina. Dice, justiça. Irene, paz. As Moiras, ou Parcas, as temidas fiandeiras do destino. Cloto, que tece o fio da vida. Láquesis, que mede o fio. Átropos, que corta. Ou seja, desse casal nasceram literalmente o tempo, o destino, a justiça e a paz. Coisas que Zeus não parecia valorizar muito nas outras relações, mas que com Temis ele respeitava. Ela era sua conselheira oficial. Muitos dos julgamentos de Zeus, inclusive durante a Guerra de Troia, eram influenciados pela sabedoria de Temis. Ela era aquela que sentava ao lado do trono, não como súdita, mas como igual. E aqui vai um detalhe simbólico que pouca gente comenta. Temis é a deusa que segura a balança, símbolo que usamos até hoje nos tribunais. E mesmo sem estar em posição dominante, ela sempre foi representada com força, equilíbrio e voz firme. No fundo, essa relação mostra que Zeus, no auge de seu poder, sabia que precisava de uma parceira que o lembrasse de seus limites. Essa parte vai ser maravilhosa, porque a galera adora ver a treta, mas também vai sair com uma nova visão sobre a deusa Hera, que vai muito além do papel de esposa traída. Se Zeus é o rei do Olimpo, Hera é a rainha. Mas diferente de outras rainhas da mitologia que ficam de pano de fundo, Hera age. E como? Ela não foi só uma figura decorativa do lado de Zeus. Ela era poderosa, temida e, em muitos casos, mais ativa nas histórias do que o próprio marido. Hera é a deusa do casamento, da fidelidade e da família. Ironia?
Talvez, mas isso também mostra o quão desequilibrado era o relacionamento com Zeus. E cada vez que Zeus traía, ela reagia. Mas a grande questão é, ela punia Zeus? Na maioria das vezes, não. Hera preferia descarregar sua fúria nas amantes. E aí é que entra um lado sombrio, mas extremamente interessante, da deusa. Casos de vingança épica. Semele, a mortal grávida de Zeus, que Hera, convenceu a pedir que ele se revelasse em sua forma divina. Resultado: Semele foi reduzida a cinzas, e o bebê Dionísio só sobreviveu porque Zeus o costurou em sua coxa. E o sacerdotisa de Hera, transformada em vaca por causa da traição de Zeus. Hera colocou um monstro com 1000 olhos, Argos, para vigiá-la. E depois soltou um mosquito que a picava sem parar, forçando Ío a vagar pelo mundo. Leto, mãe de Apolo e Ártemis. Hera proibiu qualquer lugar da terra de abrigá-la para dar à luz. Leto só conseguiu ter seus filhos em Delos, uma ilha flutuante que não era terra firme. Calisto, seguidora de Ártemis, que foi seduzida por Zeus, disfarçado. Quando Hera descobriu, transformou Calisto em ursa. E detalhe, quase foi morta pelo próprio filho, até que Zeus a colocou no céu como constelação. Por que ela não punia Zeus? Boa pergunta. Na mitologia, Zeus era o senhor absoluto. Punir ele seria peitar diretamente o poder supremo. Mas Hera jogava no sistema. Ela trazia o caos onde podia. Ela era calculista, fria às vezes, mas nunca passiva. Era como símbolo de poder. A parte mais interessante, mesmo sendo pintada como ciumenta e vingativa, Hera também era adorada com devoção por gregos e gregas. Ela era a protetora dos lares, das mulheres casadas, da ordem familiar. Em Argos e Samos, os templos de Hera eram gigantescos. Ela não era vista só como a esposa traída, e sim como uma divindade forte, maternal e imponente. Nos rituais de casamento, as mulheres pediam a bênção de Hera, e nos julgamentos míticos, ela era muitas vezes a voz da honra. Inclusive, em muitos contos, Zeus a temia. Já teve momento em que Hera, Atena e Poseidon se uniram para derrubar Zeus do trono do Olimpo. Hera é complexa, ela representa a dor da traição, sim, mas também a força feminina diante da deslealdade, o jogo político no Olimpo e a resistência emocional de quem carrega o peso de ser esposa de um deus impossível. Então, da próxima vez que alguém disser, Hera só perseguia as amantes, você pode dizer, ela era o próprio caos organizado, e mesmo ferida, ela reinava. Essa parte vai dar um fechamento simbólico e inteligente para o vídeo, com aquela pitada reflexiva que prende a audiência até o final. Vamos mostrar que Zeus não era só um pegador mitológico, mas que tinha um papel simbólico profundo na cultura grega. Zeus como símbolo, muito além do trovão. Depois de mergulhar nas tretas amorosas, nas vinganças de Hera e nas aventuras nada convencionais de Zeus, é hora de parar e pensar, por que os gregos criaram um deus assim? Zeus não era só o chefe do Olimpo. Ele era o símbolo máximo da autoridade masculina, do poder criador, do domínio sobre o céu e a terra. Zeus como poder fértil. Em várias culturas antigas, o poder divino estava ligado à fertilidade. E com Zeus, isso aparece de forma clara. Ele não é só um conquistador. Ele é um gerador de vida. Cada amante, cada filho, representa uma força da natureza, um aspecto do mundo, uma função divina. Dionísio, deus do vinho e da loucura. Atena, sabedoria e estratégia. Hermes, comunicação e movimento. Apolo, arte e medicina. Ou seja, as traições de Zeus, na visão simbólica, são atos criativos do cosmos. Representam o poder que gera, molda e organiza o universo. Os gregos sabiam que ele era problemático, mas também sabiam que sem ele não haveria ordem. Por que os gregos retratavam ele assim? Porque na cultura grega, o masculino divino era visto como força ativa, e Zeus era a personificação da lei,
da liderança e da autoridade natural. Era o pai do Olimpo, o arquiteto da hierarquia dos deuses. E como todo arquétipo, ele tinha luz e sombra. Essa dualidade de ser criador e destruidor, justo e impiedoso, fazia dele um reflexo dos próprios reis e líderes humanos. Comparações com outras mitologias. E sabe o que é interessante? Outros panteões também têm figuras parecidas com Zeus. Thor, da mitologia nórdica, também é ligado ao trovão, mas é mais guerreiro do que rei. Odin, pai dos deuses nórdicos, é mais parecido com Zeus. Sábio, estrategista, cheio de segredos, mas também com uma dose de ego. Júpiter, na mitologia romana, é basicamente Zeus com outro nome, e com o mesmo histórico de casos amorosos. Essa repetição de padrões mostra que as culturas antigas enxergavam o universo como um reflexo da natureza masculina ativa, que domina, que deseja, que cria e que destrói. Zeus, então, não é só um personagem de novela mitológica. Ele é um arquétipo, um símbolo do poder que cria e impõe ordem, mas que também é marcado pelo desejo, pelo impulso e pela complexidade humana. E talvez por isso ele seja tão fascinante até hoje. Porque, no fundo, a gente vê um pouco de Zeus em toda figura de poder, na política, na religião e até nas séries que a gente assiste. Depois de ouvir tudo isso, você deve estar se perguntando: qual dessas histórias bizarras é a mais inesperada? Bom, prepare-se, porque agora vem o nosso Top 5 amantes mais estranhas de Zeus. Quinto lugar, Calisto, a virgem que virou ursa. Zeus viu Calisto, sacerdotisa de Ártemis, jurada de castidade, e pensou: desafio aceito. Se disfarçou da própria Ártemis. Sim, ele se vestiu de deusa e conseguiu enganá-la. Resultado: Calisto engravida, é expulsa, vira ursa e depois é jogada nas estrelas como a constelação da Ursa Maior. É tipo um BBB celeste, cancelada, transformada e eternizada. Quarto lugar, Leda, o ganso do amor. Essa história virou pintura, poema e meme. Zeus, como sempre, decidiu conquistar Leda. Mas, dessa vez, ele virou um cisne. Sim, um ganso todo sensual. E rolou, literalmente. Dessa união ornitológica nasceram filhos dentro de ovo. Não estamos inventando. Leda botou ovo. Faz sentido? Não. É mitologia? Com certeza, meme do ovo explodindo, com Apolo saindo, tipo pá. Terceiro lugar, Antíope. Estilo fuga mais drama grego. Antíope foi perseguida pela própria família por engravidar de Zeus. E o detalhe, ele veio até ela como um sátiro. Aquela criatura metade homem, metade bode. Imagina você acordar e tem um bode sedutor te paquerando? Pois é, Antíope viveu isso. Depois disso, teve gêmeos que fundaram cidades. Enquanto isso, Zeus sumiu como sempre. Segundo lugar, Danae, chuva dourada, literalmente. O pai de Danae a trancou numa torre para ela não engravidar. Mas o que Zeus fez? Virgem Maria foi pouco. Ele se transformou em uma chuva de ouro. Sim, um glitter líquido que entrou pela fresta da prisão. Danae engravidou assim e nasceu Perseu, o herói que derrotou a Medusa. Um dos maiores absurdos já registrados em formato de poesia. Primeiro lugar, Semele, o amor que virou churrasco. Essa merece o troféu de bizarrice. Semele foi enganada por Hera e pediu para Zeus se mostrar em sua forma divina. E ele se mostrou, com raios, trovões e toda a potência olímpica. Resultado, ela evaporou no amor. Virou churrasquinho divino. Mas o bebê dela, Dionísio, foi salvo e costurado na coxa de Zeus. Sim, Zeus teve um bebê na coxa. Não é ficção científica, é mitologia. Você acha que acabou? Aqui vai mais curiosidade bônus. Com mistério, reviravolta e aquele toque de mito ou teoria da conspiração, que eu sei que vocês amam.
Você achou que Zeus era o único com segredos? Achou que Hera ficou só chorando no Olimpo? E se eu te dissesse que algumas versões antigas dos mitos contam outra história? Uma história onde Hera devolveu na mesma moeda. Hera também traiu Zeus? É isso mesmo. Em algumas versões raras e mais antigas dos mitos, especialmente nas tradições orais que não viraram canônicas, há menções de Hera se envolvendo com outros deuses. Alguns dizem que foi com Ision, o mortal ousado. Outros que ela teria flertado com Apolo ou até com o gigante Porfírio, só para provocar Zeus. Curiosidade extra. Em algumas peças de teatro grego, os autores faziam piadas sutis sobre isso, mas nunca falavam diretamente. Porque mexer com a rainha dos deuses era polêmico até na antiguidade. Teoria polêmica. Zeus era um título? Agora se segura, porque essa aqui é de explodir a cabeça. Alguns estudiosos modernos acreditam que o nome Zeus pode não ter sido um único deus original, mas sim um título passado entre diferentes deuses antigos. Como assim? Antes da mitologia grega se consolidar como conhecemos hoje, havia várias religiões locais com divindades do céu, do trovão e do poder. E em cada região, o deus dos deuses tinha um nome diferente, mas funções muito parecidas. Com o tempo, os gregos unificaram essas figuras em um só: Zeus. Um pouco como o nome César virou sinônimo de imperador em Roma, ou como faraó era título no Egito, e não nome de uma pessoa. Então talvez Zeus tenha sido a fusão de vários deuses-chefes antigos, criando uma figura com múltiplas personalidades, símbolos e histórias. Por isso tanta contradição e bizarrice nos mitos dele. E aí, Zeus era um deus? Um símbolo do poder masculino? Ou apenas um nome dado a todos os que dominaram o céu? E Hera? Era só a esposa traída ou uma deusa com um plano bem maior? Na mitologia, o que parece é só a ponta do iceberg, e por isso, a gente ama tanto essas histórias até hoje. Se você chegou até aqui, parabéns, você é oficialmente um espião do Olimpo. Já pode pedir seu lugar no trono de fofocas divinas. Agora me conta aqui nos comentários, qual amante de Zeus foi a mais bizarra para você? Foi a que ele virou cisne, a que virou ursa, ou aquela que ele seduziu disfarçado de chuva dourada? Sim, gente, essa mitologia não tem limites. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like digno de um raio olímpico, porque a fofoca mitológica aqui nunca acaba. No próximo vídeo, a gente vai invadir mais um cantinho secreto da mitologia que você não vê nos livros de história. Então fica por aqui, porque os deuses ainda têm muito para contar.